Hoje começa uma série aqui sobre o Evangelho de João, ou no Evangelho de João, falando sobre os 7 eu sou. Jesus falou algumas vezes, e João relata, sobre o eu sou. O Evangelho de João, ele tem um propósito bem claro, e é determinado no próprio livro, nesse próprio Evangelho. Veja só o que está escrito lá. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 30 e 31. Então, o próprio propósito do Evangelho está escrito nele mesmo, né? Que é revelar Jesus, que é revelar Jesus como Cristo, o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, e para que todo aquele que venha crer nele assim, tenha vida eterna. E aí, durante algum tempo aqui, pelo menos 7 sábados, você vai ver outros pregadores falando a respeito dos 7 eu sou. Descobrindo sobre os 7 eu sou, você vai descobrir sobre a própria identidade de Jesus. E descobrindo quem Jesus é, você vai perceber quem você pode ser ou quem já é nele. No livro de João, aparece 7 sinais. Ele também é conhecido do Evangelho de 7 sinais. Transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial do rei, a cura de um paralítico, a multiplicação dos pães e peixes, que nós vamos ver hoje, andar sobre as águas, Jesus andou sobre as águas, curou um cego de nascença e ressuscitou Lázaro. Esses milagres não foram feitos apenas para que as pessoas dissessem, que coisa, não vai existir alguém que faça alguma coisa maior, não. Esses milagres aconteceram não somente para serem milagres, eles aconteceram para serem sinais. Um sinal é algo que aponta para alguma coisa, né? Ou que mostra algo que está por trás daquilo que está acontecendo. Neste mesmo evangelho, então, aparecem os 7 eu sous que estão ligados também com os 7 sinais. Então tem Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Esses são os 7 eu sou. Tudo isso para que creiamos que Jesus é o enviado de Deus, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, e assim tenhamos vida nele, que é o próprio Deus. Jesus não é um fazedor de milagres. Como eu disse, esses milagres não foram feitos, esses sinais não foram operados para que as pessoas dissessem, como Jesus sabe fazer milagres. Não, ele não é um fazedor de milagres que satisfaz as necessidades humanas puramente. Ele veio para trazer salvação. A salvação não é uma obra que nós fazemos para Deus, mas uma obra que Deus faz em nós, ou fez por nós. Nós não alcançamos a vida eterna por aquilo que fazemos para Deus, mas pela fé que depositamos no Filho de Deus, que fez tudo por nós. O ensino do Evangelho de João é que a salvação é inteiramente pela graça, é o dom gratuito de Deus. Coisa linda, maravilhosa, né? Tem muita gente que corre atrás de religião para fazer um monte de coisa, né? Cumprir com ritos, mitos e de guardar dias, meses e anos para ver se de repente agrada a Deus, e aí depois que ele morrer ele recebe um lotezinho lá no céu. Na verdade, esse é um papo furado, né? Não funciona assim. A salvação não é algo que você alcança diante das suas boas obras, não. A salvação foi alcançada por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. E agora o que você faz é simplesmente
se entregar e se deixar ser conduzido por essa graça, entregando a sua vida para esse Salvador, para que Ele seja o Senhor da sua vida e você tenha uma vida muito feliz e para sempre, mesmo no meio das tribulações. E o primeiro discurso de Jesus, desses 7 discursos, desses 7 eu sous, ali no primeiro sinal do pão da vida, tem 3 discursos. Hoje nós só vamos ficar no primeiro discurso de Jesus, sobre ele como pão da vida. Então, preste bastante atenção, você vai descobrir coisas maravilhosas. Então nós vamos ficar em João 6, de 22 a 40. Esse será o nosso foco de hoje, sobre Jesus, pão da vida. Nós temos 3 revelações a respeito dele mesmo, a respeito de Jesus. 3 revelações você vai descobrir. Então tá pronto? Então abre aí, acessa a sua Bíblia em João 6, e nós vamos começar, tá bom? Vamos fazer essa viagem juntos, você vai andar comigo aqui, e você não vai ficar aí só assim, tipo, tal, que hora que vai acabar, você aí, não, procure aproveitar o seu tempo, não jogue fora o seu tempo, procure agora entender o que a palavra de Deus tem para dizer para você, porque a palavra de Deus, ela é muito rica, a palavra de Deus é cheia de graça, é cheia do favor de Deus, e quando você procura entendê-la, você vai tirar ensinos muito preciosos para a sua vida e para o seu dia a dia. 3 revelações de Jesus, o pão da vida, nós vamos aprender hoje, e nós vamos começar então, para que isso, a gente, fique bem claro para a gente, como são, ou quem Jesus se revela aqui, ser é algo maravilhoso. Então, para começar, nós vamos ler João 6, 22 a 24, e também os versículos 25 a 27. E nós vamos perceber nesses versículos que Jesus sonda os corações. Quem é Jesus? Jesus é aquele que sonda os corações. Então, olha só o texto. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinho. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum, em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, sabe por quê? Quem pode conhecer o coração humano, senão Deus? E Ele nos conhece melhor que nós mesmos. Quando você assiste alguns filmes, né, de tipo assim, agente secreto, aquela coisa assim, né, que aparece ali tentando descobrir os mistérios, algumas vezes você assiste aqueles interrogatórios, e para saber se a pessoa está mentindo ou não, enche a pessoa com aqueles pontinhos na cabeça e tal, e perto do coração, e aí vai lá o investigador, né, e faz a pergunta. Se tiver algumas alterações lá, que podem ser lidas através da máquina da verdade, vai saber se o cara está mentindo ou não. Mas a verdade é que a máquina da verdade, feita pelos homens, mais descobre se o cara está mentindo do que ele está falando a verdade, não é? Porque às vezes pode ter pessoas que são tão frias que eles mentem com a maior frieza do mundo, e não vai ter alteração nenhuma, né? E a máquina da verdade não vai descobrir. Mas olha, diante de Jesus tudo está claro.
Jesus, quando você está conversando com Ele, Ele já está vendo lá o que está dentro do seu coração. Jesus sonda nossa mente e o nosso coração. Nos versículos de 22 a 25, a multidão está em busca de Jesus. O que parece ser uma coisa muito, muito legal, né? Está em busca de Jesus, a busca pelo Messias, realmente é algo digno de nota aqui, né? Olha só, a multidão está procurando Jesus. Porém, Jesus conhece o coração deles e sabe que é uma busca interesseira, imediatista, materialista. Jesus aponta então que eles deveriam trabalhar pelo que realmente vale a pena. Quantos aqui almoçaram hoje? Levante a mão, deixa eu ver. Todo mundo almoçou, ninguém fazendo jejum. Gente, nós precisamos fazer mais jejum. Sábado é difícil, né? Encontra a família e tal. Mas enfim, aí, quem aqui hoje, na hora do almoço, comeu aquela sua comida predileta? Você disse, hoje eu comi o que eu queria comer. Levanta a mão, vamos ver. Há pouca gente, poxa vida, gente. Vocês comeram que não estavam à vontade, não estavam a fim de comer? Não, vocês só não comeram a comida predileta. Hoje eu almocei uma das minhas comidas prediletas, né? Comi um churrasquinho só de carne boa e ainda feito pelo Breno, assim, aquela comida, aquele churrasquinho, ó, no ponto, 10 demais. E depois eu comi uma sobremesa, gente, que foi demais, feita pela irmã da Tânia, né? A Sandinha, ela faz cada doce. Você está de prova, né, Emília? Já comeu lá, nossa. E aí comi um banoffee. Olha, foi demais. Uma torta de morango que estava... Mas pensa um negócio bom, que estava bom mesmo. Vocês já estão ficando com a aguinha na boca aí, né? Mas olha, eu já estou quase ficando... E olha que eu comi churrasco, hein, cara? Comi para valer. Mas eu já estou começando a ficar com fome. Você também? Ah, então beleza. Saindo daqui, você pode pagar um lanche para nós, o que você acha? Então. O outro ali pensou que eu estava falando com ele, ele virou-se, eu vou ter que pagar essa. Aí não, né? Então, essa multidão aqui procura Jesus, mas eles não procuram Jesus por causa de quem Jesus é. Aqui, ei, presta atenção nisso. Eles não estão procurando Jesus por quem Jesus é. Eles estão procurando Jesus porque eles viram o que Jesus fez e eles comeram e se saciaram. E Jesus percebe que a busca deles é interesseira. E ele mostra qual deve ser a motivação correta. Sabe por quê? Porque a motivação deles estava no lugar errado, estava nas coisas desta terra. As nossas necessidades básicas, elas nos levam muito para aquilo que é da matéria, e acaba nos cegando para as realidades superiores, que são as realidades espirituais. Há algum tempo atrás, não faz tanto tempo assim, eu não sou tão velho assim, mas eu imagino que nenhum de vocês assistiram isso. Tinha um programa, foi apresentado pelo menos por uns 2 apresentadores, que chamava Foguete, sei lá, Mistério do Foguete, sei lá. Era uma criança entrava dentro de uma espécie de foguete misterioso, um negócio desse. Aí o apresentador falava assim, você quer isso? E a criança, sem ver, sem ouvir nada, ela tinha que responder sim ou não. Então, vamos lá, teve um programa lá que o cara falou assim, você quer isso? E ele estava apontando para um computador. E aí a criança ficou assim, e aí geralmente acompanhado pela tia, pela mãe, por alguém, e ficava lá torcendo de sim, de sim, de sim. Aí a criança disse, sim! Aí é o computador, tal. Aí, de novo, aí pegou uma mochila velha usada, você quer trocar o que você disse sim, por esta mochila velha? E ele ficou lá, não, mas ele não escutava nada. Ele falou, sim! E acabou trocando um computador por uma mochila velha e usada. Sabe o que a gente faz, às vezes, quando a gente busca Jesus?
apenas para nos dar coisas aqui desse tempo, a gente está trocando uma coisa que é muito maior por uma mochila velha, por algo que não tem valor exatamente. Você acha que agora, porque eles achavam, a gente tem fome. Não é tão fácil conseguir comida todo dia aqui neste lugar. Poxa, e era o povo, era a multidão. Já pensou? Se a gente sempre tem Jesus, a hora que a gente estiver com fome, Ele vai dar comida para a gente. E era por causa disso que eles buscavam Jesus. E Jesus estava dizendo, se vocês entendessem o que significa qual o significado do sinal de eu ter multiplicado os pães. Então, Jesus é indicado aqui no Evangelho de João como Deus, porque Ele conhece os corações. Deus sabe das nossas verdadeiras motivações. Segunda revelação é que Jesus é o nome da nossa fé. Quem é a nossa fé? Né? É esquisito perguntar isso. Às vezes você ouve a pessoa pergunta assim, qual é a nossa fé? Mas eu acho que a pergunta certa no que se trata do Evangelho é perguntar quem é a nossa fé. Jesus é a nossa fé. Primeira revelação, então, que Jesus é Deus porque Ele conhece os corações. Segunda revelação, porque Ele é o nome da nossa fé. Jesus é a nossa própria fé. Veja lá, versículos 28 a 31 primeiro. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Porque lembra, como Jesus terminou, ele falou assim, vocês não deveriam trabalhar em busca exatamente disso que vocês vieram buscar, porque vocês vieram buscar o pão da terra. Vocês deveriam buscar as coisas que são mais excelentes. E aí, então, eles perguntam, e o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta. Qual é a obra de Deus? Crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram, porque aqui vem assim, aquele lance, então mais ou menos entendendo. Então vou fazer uma outra pergunta. Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer do pão do céu. Declarou-lhes Jesus, agora os versículos 32 a 36. Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Uau! Quer dizer, eu estou diante de vocês, vocês me veem, mas vocês não me enxergam de verdade. Porque vocês não creem em mim. Porque vocês ainda não descobriram exatamente quem eu sou. Vocês não descobriram quem eu sou. Os versículos 22 a 29, João está mostrando que fazer a obra de Deus, ou desejar fazer a obra de Deus, sem crer em Jesus, não tem aprovação do Pai. Não tem qualquer mérito para a salvação. A graça está em evidência aqui. Olha só, aquelas pessoas acreditavam que podiam alcançar o favor de Deus através do cumprimento da lei de Moisés, que era importante e verdadeira, mas seria substituída por aquilo para o qual ela apontava, ou seja, ela apontava para Jesus, aquilo que a cumpria. Quem? Jesus. Logo depois, os versículos 30 a 35, há uma necessidade de entender o que acontecia aqui. A multidão esperava que Jesus fosse um tipo de novo Moisés. Sabe, Moisés foi o cara lá que operou aqueles sinais e tentou tirar
e tentou, e ouviu a Deus, e tirou o povo lá da terra do Egito, onde eles estavam escravizados, para levar à terra prometida, onde eles seriam formados como nação, né? Toda nação, um estado, precisa de uma terra, né? Precisa de um território. Então eles foram, Moisés foi o homem que libertou, foi usado por Deus para libertar o povo e levá-los para a terra prometida. Bom, na caminhada até chegar à terra prometida, eles andaram por um deserto. Uau, e deserto, você sabe, né? Deserto não tem água, não tem comida, não tem nada. E aí o que aconteceu? Deus providenciou uma comida que caía do céu. Agora você imagina o negócio, você está lá no deserto, andando com um povo peregrino, e você vê cair comida do céu. Quem diz que comida não cai do céu, né? Que tem gente que fala, comida não cai do céu, hein? Vai trabalhar, senão você vai ver. Não, naquele caso, a comida caiu do céu. E aí então eles dizem, olha, Moisés, ele deu esse sinal, ele era o libertador. E você, Jesus, o que você nos mostra? Porque o senhor está falando, quando a gente foi perguntar, tá bom, e qual que é essa obra do Pai? Você está dizendo que não é cumprir a lei. Mas, então você está dizendo que você é maior que Moisés. E qual é o sinal que o Senhor nos mostra? Por quê? Porque eles tinham visto Jesus o quê? Multiplicar os pães. Agora perceba só a questão. Maná dos céus o povo comeu. Aí vem Jesus, está num lugar. Porque quando ele estava fazendo a pregação, estava num lugar afastado, um lugar deserto. Então eu penso que eles fizeram uma associação. A Moisés, maná, Jesus, multiplicação dos pães. Então você, quer dizer que você é o nosso libertador? E eles esperavam, sim, um libertador político, que os libertasse do domínio do Império Romano, porque eles estavam ali, o Império Romano dominou todo o mundo civilizado, e eles eram um dos povos dominados pelo Império Romano. Então eles disseram, então, bom, Moisés mudou, e aí desde então a gente espera o Messias, e esse Messias vai nos libertar aqui de Roma. Era a ideia deles. Mas Jesus está mostrando ali, não me comparem a Moisés. Porque, na verdade, não foi Moisés quem deu o maná para vocês. Quem fez chover o maná dos céus foi Deus. E ele fez isso e Moisés foi usado, mas quem fez chover o maná dos céus foi Deus. E aí eles ficaram, mas e aí? Ele falou assim, então, agora eu estou aqui para dar para vocês comida de verdade. Eles disseram na simplicidade, né? Tá bom, então dá para a gente sempre esse pão que a gente quer comer. E aí Jesus disse para eles, olha, eu vou dar uma revelação. E eu acho que eles não estavam prontos para entender aquilo. Mas Jesus mandou ver e disse assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Quando eu perguntei para vocês aqui no começo, vocês disseram que vocês tinham comido, almoçado. Mas eu percebi, pela manifestação de vocês, que não sou somente eu que já almocei e que estou ficando com fome de novo, vocês também. Mais à frente, não nesse texto, Jesus esclarece dizendo, olha, o pai de vocês comeram o maná, mas eles voltaram a ter fome. O pai de vocês comeram o maná, mas morreram no deserto. O que Jesus estava dizendo? Essa comida do estômago, ela sacia momentaneamente, mas depois vocês vão morrer. Agora, eu quero dizer para vocês que eu sou o pão que se vocês comerem, vocês nunca mais voltarão a ter fome e sede espiritual, porque eu sou o pão da vida. Uau! E Jesus estava querendo mostrar para eles, está vendo o que eu estou dizendo? Vocês vieram aqui em busca de algo que é passageiro, de algo que vai acabar. E eu estou mostrando para vocês que isso é pequeno demais. É pequeno demais. Vocês estão trabalhando por coisas que vão perecer com o tempo. Esses dias eu estava orando. Isso já aconteceu algumas vezes. E eu começo a orar e quando eu estou lá na presença de Deus,
Eu geralmente peço perdão a Deus por uma coisa. Geralmente no dia a dia a gente se preocupa muito com as coisas dessa terra. E Deus sempre me mostra que isso é um pedacinho tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno, que eu não deveria estar tão preocupado com essas coisas. E que as minhas preocupações deveriam envolver outras coisas. Uma vez eu vi um pastor pregando, que ele levou uma corda, e ele pintou a ponta da corda de amarelo, um tamanho desse assim. Só que eu acho que ele levou todas as cordas do mundo, porque, gente, ele puxava essa corda, e vinha corda, e vinha corda, e vinha corda, e vinha corda, o negócio foi ficando um rolão de corda. E aí ele disse assim, está vendo essa partezinha pintada de amarelo? O que é ela em comparado com tudo isso? E olha que ele ainda tinha corda. Ele falou assim, gente, só estou mostrando aqui uma coisa que nem dá para comparar, mas só para que vocês entendam. Nós estamos cuidando da pontinha da corda, sendo que o maior, o mais importante, o melhor virá depois da pontinha da corda. E agora aqui fica uma pergunta para nós. Como você vive a tua vida? Você acorda de manhã e fala assim, cara, eu vou fechar aquele negócio, eu vou fazer aquilo, eu vou vender aquele negócio, eu vou lá trabalhar, e eu vou conquistar, eu já estou quase para receber aquela promoção, e aí você estuda, aí você trabalha, e você faz, e tal, aí você busca Deus, e diz, Senhor, Deus me abençoa, para que eu consiga tanto aquela venda, Senhor, me abençoa, para que eu consiga passar naquele concurso, Deus me abençoa, para que eu consiga aquela promoção, Deus me abençoa. Uau! Eu estou fazendo a mesma coisa que aquela multidão estava fazendo com Jesus. E talvez Jesus esteja dizendo para nós hoje, ei, você está trabalhando para quê? Jesus está nos despertando hoje para dizer assim, você está trabalhando por coisas que perecem. Qual tem sido o seu trabalho para aquelas que não hão de perecer? Daquelas que não vão se acabar com o tempo. Uma vez eu aprendi com um psicólogo, ele chamava Reinaldo de Miguel. Jesus já o recolheu. Mas ele falou, ele brincava muito com as palavras, assim, ao invés de falar da psicologia do ser humano, ele falava do fisiologismo da psicologia humana. Ele falou, você quer ver como que o homem funciona com relação aquilo que ele realiza, aos seus empreendimentos, às suas vontades? Eu falei, explica aí. Foi o homem assim, ó. Aí ele escreveu um círculo. O cara chega aqui, esse é o começo. Aí ele tem uma motivação, e ele trabalha para alcançar aquele propósito. E ali ele é cheio da adrenalina, ele é cheio da coisa assim, e ele se motiva tanto, e ele trabalha, aí de repente ele vai vendo passo a passo, aí ele chega e alcança aquilo que ele quer. Aí eu disse, e aí? Ele falou, quando é assim na psicologia, ele estava explicando, né? na alma do homem. Ele chega ali, ele consegue. Sabe quando ele consegue, o que acontece? Bate aquela celebração inicial. Uau, consegui! Depois que ele consegue, ele fala assim, consegui. Aí bate uma certa depressão. Ele falou, não estou falando de depressão, doença. Mas a pessoa fica assim, uau, consegui, legal. Logo ele tem que pôr uma outra coisa no lugar daquilo para ele, e assim ele vai. Então, você percebe como a gente funciona? Mas, se você buscar as coisas que são do alto, você vai perceber que as coisas do alto, elas te darão muito mais satisfação do que você conseguir um objetivo aqui da terra. Então, eu acho que às vezes a gente está funcionando ao contrário. Se você perguntar rapidamente para uma pessoa, qual é o seu maior sonho agora? Comprar meu carro, pegar minha casa própria, fechar aquele negócio, conseguir... É rápido. E aí a maior parte das coisas que ele tem em mente como alvo são coisas desta terra. Jesus está avisando a multidão, trabalhe não por as coisas que perecem, porque as coisas que você vê neste mundo, que são da matéria deste mundo, elas são passageiras e vai passar rápido.
mas a eternidade é que vale a pena de verdade. Nós devemos ser movidos pela nossa eternidade, não por essa vida passageira. E a terceira revelação do discurso de Jesus é que Ele é a vida eterna. Ele é a vida eterna. João 6, de 37 a 40. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, e não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus é a vida eterna. Ele é a própria vida. A vida está em Jesus. O nome da vida eterna é Jesus. Quando uma pessoa vai a Cristo, descobre que Cristo assume toda a responsabilidade por sua salvação. Deixa eu pontuar uma coisa muito importante. Quando a gente está lendo esse texto, a gente percebe que as pessoas esperavam que Jesus fosse um novo tipo de Moisés, e a gente percebeu que ele não é isso, porque ele é muito maior que Moisés, ele é o próprio Filho de Deus. E diante da incredulidade daquela multidão, Jesus mostra que a fé é um dom de Deus. Ele está mostrando, quando ele diz assim, olha, todos o que o Pai me enviar virá a mim, e eu vou acolher essas pessoas. Ele está dizendo assim, sabe por que é difícil para vocês entenderem? Porque está faltando fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível se relacionar com Deus. Mas até a fé é um dom de Deus, quer dizer, a salvação começa e termina em Deus. A salvação começa, se realiza e termina em Deus. Jesus, ele está revelando que é o Pai quem envia seus escolhidos. Jesus não está preocupado com a aprovação da multidão, ele não está tentando convencer as pessoas, estou pregando aqui, eu prego melhor que os fariseus, eu prego melhor que os escribas, eu sou melhor que qualquer religião aí dos gregos. Não, ele não está preocupado em fazer proselitismo religioso. Jesus não está preocupado com isso, ele está preocupado em alcançar aqueles que o Pai entregou a ele. Ele não está preocupado em fazer religiosos legalistas, ele está em busca de adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então, não está preocupado em fazer religião e fazer prosélitos, ele está preocupado em fazer a vontade de Deus. Jesus não está carente de popularidade, Jesus quer fazer a vontade de Deus. E aí ele diz assim, e nenhum dos escolhidos perecerão, antes ressuscitarão no último dia. Ou seja, todos os que crerem no Filho terão a vida eterna dentro de si. A salvação não é uma obra que fazemos para Deus, mas uma obra que Deus fez por nós. Nós não alcançamos a Deus porque nós somos bonzinhos ou fizemos um monte de coisa que vai chegar lá no céu e falar assim, Deus, fui uma pessoa trabalhadora, eu cuidei bem da minha família, eu fiz isso, eu fiz aquilo e está tudo bacana. Não. É muito interessante os discursos de Jesus no Evangelho de João. E sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã? Se você ainda não é, pode fazer parte dessa família. Não se engane achando que vai ser você que de alguma maneira vai merecer Deus. Tire isso da sua cabeça. Isso só vai fazer você sentir ainda mais culpa. E todo dia que passar você vai se sentir mais culpado ainda. E mais inseguro você vai ficar. Também não fique pensando que você que vai sustentar a sua salvação. Eu entreguei a vida para Jesus. Mas se eu pecar? Mas se eu ficar...
o medo e a insegurança não revelam o amor de Deus, porque o amor de Deus lança fora todo o medo. A salvação, ela começa, é executada e tem o seu fim em Deus. Veja o que disse Hernandes Dias Lopes. Quando uma pessoa vai a Cristo, descobre que Cristo assume toda a responsabilidade por sua salvação completa e definitiva. Ele não a despede quando ele se achega, ela se achega, nem a rejeita depois. A vontade expressa do Pai é que todo aquele que procure Cristo não se perca, mas tenha a vida eterna. A salvação é obra de Deus, do início ao fim. O mesmo Deus que a planejou na eternidade e a executa na história, irá consumá-la na volta de Cristo. Hoje pela manhã, quando eu estava terminando a minha oração, eu falei assim, sabe Jesus, seria tão... Não aconteceu, bom, mas pelo menos eu pedi. Eu falei assim, Jesus, seria tão legal se daqui, eu acabasse a oração, daqui 5 minutos o Senhor voltasse. E a Bíblia diz que primeiro subirão os que já morreram, eles ressuscitarão e subirão com Jesus. E nós, o que ficarmos vivos, subiremos logo após. Eu não sei como é que vai ser, se a gente vai ver um monte de gente voando, sei lá, ou se a gente vai voar junto, porque para Deus nada é impossível, né, gente? Eu não sei como que vai ser isso exatamente, mas uma coisa eu sei, vai ser demais. E sabe por que a volta de Jesus, eu digo até para ele, Jesus, eu quero muito te ver, mas eu já te vejo de alguma forma, eu já me comunico com o Senhor, não plenamente, mas eu sei que o Senhor vem me buscar. E eu já disse para Jesus várias vezes, sabe qual é o meu maior sonho? É que nem eu, nem a minha geração enfrente tanta morte assim. Mas o meu sonho era que nós juntos pudéssemos, sem enfrentar a morte, e nós vimos muitas pessoas partindo nesse tempo, pessoas perto de nós, que eu sei que um dia eu voltarei a ver. Esse tempo atrás morreu um amigo muito querido, eu tenho muita saudade dele, mas eu sei que eu vou encontrar com ele de novo. E então na minha oração eu disse assim, só podia fazer isso, né, Jesus? Acabou a oração, daqui uns 5 minutos o Senhor volta. Vai ser demais, Jesus. E aí eu terminei dizendo, vem Jesus, Maranata, Jesus. Sabe por quê? Eu tenho muitos sonhos, para esta terra mesmo. E a gente sempre faz planos, né? De estar junto com pessoas amadas, de fazer alguma coisa juntos, né? Como, por causa da minha personalidade, sou muito ligado à amizade e a estar junto com a minha família. Eu sempre faço sonho para ficar junto, e são momentos muito legais. E a gente tem sonhos de realizações aqui mesmo nessa terra. E tudo isso é muito gostoso. Mas eu sempre digo para Jesus, mas Jesus, sinceramente, nenhum desses sonhos se compara com um sonho do Senhor voltar. Sabe o que é isso, amados? É quando o Espírito de Deus testifica no seu espírito que a vida eterna é melhor do que esta vida. Porque uma boa parte dos cristãos hoje estão vivendo como se tudo terminasse aqui, como se tudo só fosse isso aqui. Não é. E eles estão trabalhando loucamente pelas coisas desta terra, sem perceber que as melhores coisas ainda estão por vir. Por mais que seja bacana, por mais que seja legal os seus sonhos, suas realizações aqui na terra, elas não podem se comparar com aquilo que você vive em Jesus.
Ela não pode se comparar. Então eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, eu queria convidar vocês a entregarem suas vidas para Jesus, quem não entregou. Eu não sei, você que está aqui, ainda não entregou sua vida para Jesus, você só tem sido um religioso que procura Jesus para o que Ele pode te dar aqui agora. Eu quero convidar você a se entregar para Jesus, e não mais dizer, Jesus, eu preciso de cura, se você precisar, Jesus pode te dar. Eu preciso de dinheiro, se você precisar, Jesus pode te dar. Jesus, eu preciso disso, preciso daquilo. Mas olha, Deus sabe de todas essas coisas, antes mesmo que você as peça. E Ele vai te dar. Mas você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque essas coisas são as mais importantes. Fazer planos, ter sonhos em Deus, de conquistas em Deus. Nós vamos começar, já estamos começando hoje, né? A campanha do amigo. Uau! Que tem alguma coisa mais preciosa do que você começar a orar e falar, Deus, me dá as pessoas. Sabe, como ter Jesus, aquela convicção, aqueles que o Pai me enviar. E Deus dá para você, olha, fala para Ele, Ele é um escolhido meu, fala para Ele, e você vai lá e fala para Ele, você é instrumento, e aquela pessoa entrega a vida dela para Jesus. Uau, isso é um sonho de verdade, gente, isso é um sonho de verdade, é melhor do que conquistar a casa própria. Porque uma alma, uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. O que é que você vai fazer durante a campanha? Você vai trabalhar para Deus? Você vai fazer aquela obra que não se acaba com o tempo? Porque sábio é aquele que ganha uma pessoa. E Deus quer te usar nessa campanha, para você fazer algo para Deus que realmente vale a pena. Então, 2 apelos. Primeiro, se você não entregou sua vida para Jesus, agora é a hora, esse é o tempo. Se você está aí pela internet, quer falar conosco, quer entregar sua vida para Jesus, é só falar com a gente aí no 3041 44 44, fale conosco, tem o QR Code aí aparecendo agora, vai, manda a câmera lá. Mas não deixe de entregar sua vida hoje para Jesus. E se você está aqui dentro agora, entregue sua vida para Jesus agora. Entregue sua vida para Jesus agora. Entregue sua vida para Jesus agora, porque Ele vale a pena. Jesus está vendo, Ele sonda o seu coração. Nem você conhece tanto você como Jesus te conhece. E você precisa crer nele, fazer dele a sua fé, para que você tenha vida eterna. Se você quiser fazer isso, faça agora. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Se você está aqui nesta noite e quer entregar a sua vida para Jesus, daqui a pouco a gente vai fazer uma oração junto. Mas eu queria que você fizesse um sinal dizendo que você entrega a sua vida para Jesus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, que você quer ir a Ele para realmente ter Ele, não o que Ele pode te dar, mas tê-lo dentro de si. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante uma de suas mãos. Há alguém aqui que precisa fazer isso? Todos aqui já entregaram suas vidas para Jesus? Ou há alguém aqui que ainda não fez isso? Não é um convite para você trocar de religião, não é um convite para você mudar de filosofia religiosa, mas é um convite para você sair do comando da sua vida e permitir que Jesus seja o dono da sua vida. Alguém aqui que ainda não fez isso, quer fazer agora? Levante a sua mão. Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus está agindo, está atuando, e Ele está falando aos corações. Se o seu coração está queimando agora, é porque você está ouvindo a voz de Jesus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão. Alguém aqui? Todos já fizeram essa entrega? Glória a Deus por sua vida. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Há mais alguém aqui? Levante a sua mão e diga assim: eu quero Jesus. Jesus está falando no seu coração, o Espírito de Deus está movendo aí no seu coração. Entrega a sua vida para Jesus, vale a pena. Ele tem vida de verdade. Se tem alguém mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão, levante a sua mão. Há mais alguém?
Levante a sua mão e diga sim para Jesus. Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão. Levante sua mão. Levante sua mão e diga sim, eu quero Jesus. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão e diga sim para Jesus. Diga sim para Jesus. Oh Espírito de Deus, age Espírito Santo de Deus. Move os corações. Fala Espírito Santo. Não resista à voz do Espírito, entregue-se. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Há mais alguém? Você que levantou a sua mão, você faz o contato com a gente, por favor, no 30 41 44 44, ou você pode virar a sua câmera ali para o Fale Conosco, ou se tem alguém aí que pode te ajudar, é muito importante que você faça contato para a gente te ajudar nessa sua nova vida que começa a partir de hoje. E agora o apelo é para você, igreja. Ei, igreja, você está se identificando mais com a multidão que vai procurar Jesus só para o que Ele pode te dar no aqui e agora? Ou você faz parte da igreja que busca Jesus por quem Ele é? Você faz parte da multidão que só busca Jesus para o que é de imediato, para que Ele ajude você a alcançar os seus próprios objetivos e desejos? Ou você procura Jesus para dizer: Jesus, o Senhor é quem manda, pode mandar. Jesus, revela a tua vontade, porque eu quero fazer a vontade do Pai. Através da fé eu quero alcançar os propósitos e eu quero alcançar os planos que o Senhor tem para mim. O teu propósito, o teu plano para a minha vida, eu quero alcançar. Hoje é o dia que o Senhor está perguntando isso. Hoje é o dia. Olha que Jesus conhece suas motivações. Olha que Jesus conhece o seu coração. Que você está onde? Na multidão que procurou Jesus só porque viu Ele multiplicar o pão dessa terra? Ou você está no meio daqueles que sabem que Jesus é o pão da vida e que a vontade dEle é a melhor vontade a ser feita, que está buscando não as coisas dessa terra, mas as coisas que são do alto? Se você está andando como se fosse alguém da multidão perdida, Jesus olhou para as multidões e teve misericórdia delas, porque andavam sem rumo, porque não tinha um pastor, porque não tinha um Senhor. Você não está sem rumo, mas talvez no dia a dia você se enrolou com tantas coisas aqui desta terra, que você tem esquecido de quem você serve, quem é o Senhor e quem é o servo. Quem é o Senhor e quem é o servo. Quem é o pai e quem é o filho. Quem é que manda e quem é que obedece. Renove seus votos com Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.